Irmãos, hoje, como o pastor Isaac já frisou, é um dia duplamente festivo, porque nós comemoramos, depois de 2 anos, comemoramos o café da manhã da Páscoa. Hoje pela manhã foi uma manhã bastante alegre, um período maravilhoso de comunhão que tivemos uns com os outros, um dia marcante. Nós estávamos com dificuldades com espaço, aí então a equipe do irmão Abadio decidiu fazer tudo aqui em cima. E quando terminamos o café da manhã da Páscoa, nós tínhamos também hoje à noite uma celebração depois do culto, com o aniversário da igreja de 81 anos. Nós acabamos de comemorar os 80 anos da igreja, atrasado. Foi em que mês a comemoração dos 80 anos? Dezembro. Então nós comemoramos um aniversário a cada 3 meses agora, né? Então, mas por causa da pandemia todo o calendário ficou bagunçado e nós não podemos deixar passar a data de 2 de março. Ela ainda passou um pouco ainda por causa de algumas dificuldades aí nos ajustes dos nossos calendários, mas decidimos que faríamos hoje juntos aqui. Ocorreu que pela manhã muitas coisas sobraram e decidimos então ter um culto diferente também à noite. Assim como fizemos de manhã, em que nós fizemos uma oração, algumas orientações e participamos do café, decidimos fazer assim também à noite. Algumas orientações iniciais, cantamos um hino e tivemos o café juntos aqui, nesse tempo de congraçamento. E assim então nós estamos tendo, pela primeira vez, de forma um tanto improvisada, isso não estava nos nossos planos, mas em virtude das circunstâncias, de tanta comida que sobrou e juntando aí com o aniversário à noite, decidimos então fazer nesse modelo. Graças a Deus, parece que deu tudo certo, né? E o dia está sendo um dia muito diferente, muito especial para nós. Nós, como eu disse, estamos celebrando os 81 anos de nossa existência hoje, 3 meses ou 4 meses depois de termos celebrado os nossos 80 anos. Somos uma igreja antiga já, para os padrões brasileiros, uma igreja batista bem antiga, é uma das mais antigas igrejas da cidade de São Paulo, ou do estado de São Paulo, a nossa igreja com 81 anos. Temos uma longa história, os irmãos acompanharam o trabalho do pastor Nicolas alguns meses atrás, expondo aí a história da nossa igreja ao longo dos 80 anos que celebramos em dezembro. Temos um histórico marcado por batalhas terríveis, difíceis, mas também vitórias maravilhosas, e o Senhor nos fez chegar até aqui. O que nos alegra ao chegarmos até aqui, depois de tantos anos, é que o Senhor nos guardou de todas as tendências modernistas, ou todas as tendências modernas mesmo, que nos cercam. Nós observamos com tristeza, ao longo dos anos, uma inclinação do meio evangélico para coisas que nós entendemos que não tem nenhuma relação com as Escrituras. Invencionices, práticas estranhas, cultos bizarros, pregadores que envergonham a mensagem da cruz, associações com pessoas perversas, com seitas horríveis, o abraçar de doutrinas abertamente falsas e corrompidas, e isso tudo sendo feito com uma roupagem de tolerância e de amor, enganando mais e mais pessoas com esse discurso falso, hipócrita, de um amor conciliador, de um amor que está em conciliação com tudo, inclusive e especialmente com o que é errado. E quando nós olhamos para a nossa realidade, a nossa pequena igreja, nós agradecemos a Deus porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós não temos mais inteligência do que ninguém. Nós não somos mais espirituais, superiores, temos uma percepção melhor do que ninguém, nada disso. Nós entendemos apenas que a graça de Deus, pela ministração da sua palavra, nos tem orientado. E nos tem dito, não sigam nessa direção.
porque essa não é a direção da verdade. Compare essas coisas com o que as Santas Escrituras dizem, e vocês verão que esse não é o caminho. E pela bondade de Deus e sua graça em nos orientar, em nos guiar, nós temos conseguido manter em nossa igreja a pureza no nosso hall de membros, temos praticado a disciplina eclesiástica, mantendo a pureza entre nós, sabendo que um pouco de fermento leveda toda a massa, e por isso nós tratamos do pecado em nossa igreja, quando o pecado se insinua em nosso meio, nós adotamos as orientações bíblicas e aplicamos a disciplina bíblica com o propósito de manter a pureza no nosso meio. Nós cremos na exposição da palavra de Deus, cremos que as pessoas precisam de alimento espiritual, e esse alimento espiritual não vem de percepções pessoais, não vem de visões, de sonhos e de ilusões particulares. Esse alimento espiritual vem da palavra de Deus, que é uma rocha. Nós entendemos que sonhos, visões e tudo mais são palha apenas. Aliás, a Escritura diz essas coisas. Diz o que a minha palavra tem que ver com a palha. A minha palavra é uma marreta que esmiuça a penha. Nós cremos nisso. Nós cremos que a fonte de alimento espiritual que devemos procurar não é a palha das inclinações pessoais, dos insights pessoais, das percepções pessoais. Nós cremos que a fonte do alimento espiritual que realmente dá vigor ao povo, que ajuda as pessoas a enfrentar a vida como cristãos de verdade, que salva aqueles que são incrédulos e precisam ouvir o Evangelho, nós cremos que a fonte disso tudo, do verdadeiro alimento, é a palavra de Deus, que deve ser pregada em toda a sua pureza, que deve ser pregada tal como ela é, livre de inclinações modernistas ou coisas que nada tem que ver com ela. E por causa disso, eu entendo que por causa dessas coisas, dessas preocupações que temos, a disciplina, a santa comunhão, a exposição da palavra, o Senhor tem nos protegido em sua bondade. É pura graça de Deus, porque sabemos da nossa fraqueza, sabemos das nossas limitações, sabemos da nossa pequenez, somos uma igreja simples, pequena, os pastores não são homens grandiosos, com dezenas de diplomas grudados em suas paredes, não somos assim, somos servos humildes do Senhor, suplicando com temor e tremor que Ele nos use nas nossas fraquezas e incapacidades, e nós dizemos isso com muita sinceridade. Isso não é retórica, isso não são palavras que saem da nossa boca porque queremos parecer humildes, não, nós cremos realmente nisso. Nós acreditamos nisso de todo o coração, e os irmãos que estão conosco há tantos anos sabem da nossa sinceridade, sabem da nossa preocupação em nos colocarmos nas mãos de Deus para fazermos a sua vontade, reconhecendo a nossa dependência, a nossa pequenez. Então, por causa dessas coisas, o Senhor, em sua graça, tem nos protegido, e temos chegado até aqui. Nós louvamos ao Senhor por isso. Eu creio que uma igreja que Deus abençoa, ela recebe 2 presentes, não só no seu aniversário, ela recebe 2 presentes ao longo da sua existência, 2 presentes que são fundamentais para a manutenção da sua saúde, da saúde dessa igreja. E eu quero compartilhar esses 2 presentes com os irmãos, num texto que se encontra em Atos 14, Atos capítulo 14, é um texto relativamente conhecido dos irmãos. Atos 14, são poucos versículos. Atos 14, versículos 21 a 23. Vejam o que diz Atos 14, 21 a 23. Diz assim a Sagrada Escritura em Atos 14, 21. Diz assim: E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Queridos,
Esse texto, os irmãos devem observar aí na sua Bíblia, a Bíblia de vocês, todas as Bíblias modernas têm isso, tem subtítulos que são inseridos pelos editores, e os irmãos podem perceber, a partir do capítulo 13, os irmãos podem perceber que esses versículos que eu acabei de ler, estão inseridos na narrativa acerca da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé saíram em sua primeira viagem missionária. O texto de Atos relata essa viagem a partir do capítulo 13. Você tem aí na sua Bíblia os capítulos 13 e 14. Esses capítulos narram a totalidade da primeira viagem missionária. E os irmãos verão que essa viagem missionária, ela sai de Antioquia da Síria e prossegue até Chipre, passa por Antioquia da Pisídia e depois entra diretamente na região da Galácia, passando por Icônio, Listra e Derbe. Esses são os pontos principais dessa viagem missionária. Eu tenho um mapa aqui, vai ser exibido agora. Os irmãos podem ver aí nesse mapa os trajetos aí dessa viagem. Eles saíram aqui da Síria, Antioquia da Síria. Não confunda Antioquia da Síria com Antioquia da Pisídia, aqui na Turquia. Aqui a Síria. Eles saíram de Antioquia da Síria, foram até Chipre, evangelizaram aqui em Salamina, foram até Pafos, de Pafos partiram para Antioquia da Pisídia. De Antioquia da Pisídia foram para Icônio, Listra e Derbe. E depois, então, diz o texto, eles voltaram fazendo esse mesmo trajeto até Antioquia da Pisídia e depois daqui voltaram para Antioquia da Síria. Essa é a trajetória aqui da primeira viagem missionária. Aqui é a Turquia, conhecida também como Anatólia, e essa região aqui, especialmente a região de Icônio, Listra e Derbe, é a região da Galácia, para onde Paulo enviou uma de suas cartas, a carta aos Gálatas, aqui nessa região. Antioquia da Pisídia fica bem na divisa dessa província, da província da Galácia. É possível que a carta aos Gálatas tenha sido dirigida também a Antioquia da Pisídia, que era uma cidade bem próxima aqui da fronteira com a Galácia. Eu fiz um resuminho rápido sobre essa viagem missionária nessas cidades em especial: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Quero passar para os irmãos esse resumo, para que nós não tenhamos que ler todo o capítulo 13, todo o capítulo 14. Então, vou passar para os irmãos um resuminho que eu fiz aqui da viagem missionária. A viagem missionária passa por Chipre, como nós já falamos, passa por Chipre aqui, e aí chega em Antioquia da Pisídia. Notem o que acontece em Antioquia da Pisídia, que está aí no mapa. Paulo prega um longo sermão na sinagoga, é o que Lucas aqui relata. Ele prega um longo sermão na sinagoga e, ao fim, os ouvintes ali na sinagoga pedem que os missionários voltem no sábado seguinte. Então, a recepção, o primeiro impacto do evangelho na Antioquia da Pisídia, nessa cidade, foi muito positivo. Os ouvintes ali na sinagoga, os judeus, pediram que eles voltassem no sábado seguinte. Muitos, nessa ocasião, de acordo com o versículo 43 de Atos 13, creram no evangelho nessa ocasião. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir Paulo, mas os judeus se opuseram, fazendo ele se voltar para os gentios. E o texto diz que os gentios se alegraram com isso. Paulo disse: olha, já que vocês judeus não querem ouvir a palavra da verdade, eu vou me voltar para os gentios. E ele então, quando ele diz isso, os gentios se alegram. E a Bíblia diz que creram todos os gentios que tinham sido destinados para a vida eterna, um grande número de gentios. A palavra então se espalhou por toda a região ali, daquela cidade, mas os judeus e pessoas influentes começaram a perseguir os missionários que fugiram para Icônio, deixando um grupo de discípulos em Antioquia. Então tudo isso aconteceu aqui, o evangelho se espalhou por essa região toda,
E eles então, os judeus irritados com isso, instigaram as autoridades e pessoas influentes, e os missionários começaram a ser perseguidos. Paulo e Barnabé tiveram que fugir para Icônio. E aí vem o relato do que aconteceu em Icônio. É um relato mais breve. Lucas diz o seguinte: Paulo e Barnabé pregaram em Icônio, e muita gente creu, tanto judeus quanto gregos. É interessante observar como no início da viagem missionária, em cada cidade, o evangelho tinha boa acolhida. O livro de Atos mostra isso. Os irmãos podem depois ler em casa os capítulos 13 e 14. Os judeus, porém, iniciaram uma grande oposição, mas Paulo e Barnabé continuaram na cidade, pregando e operando milagres. O capítulo 14, versículos 2 e 3, mostra isso. Apesar da oposição, eles permaneceram ali na cidade pregando, apesar da oposição levantada pelos judeus. É interessante no livro de Atos que Lucas destaca bastante a oposição judaica. Na sequência da história, o texto diz que em Icônio o povo se dividiu. Ficaram dois partidos, os que eram a favor dos apóstolos e os que eram a favor dos judeus. Então a cidade toda se polarizou. Uns diziam, os apóstolos são homens de Deus. Os judeus diziam, não, eles são enganadores do povo. E então a própria cidade entrou em conflito. Mas aconteceu um grande tumulto, o texto de Atos diz nos versículos 5 a 7 do capítulo 14, que aconteceu um grande tumulto de gentios e judeus unidos às autoridades com o objetivo de matar os missionários. E então os missionários fugiram mais uma vez e foram para a cidade de Listra. Aqui no mapa, os irmãos veem que eles desceram para a cidade de Listra, mais uma vez fugindo da perseguição. O que aconteceu em Listra é curioso. Em Listra acontece um caso inédito. Os apóstolos, mais especificamente Paulo, curou um paralítico de nascença. E o povo começou a pensar que os missionários eram deuses. Chamaram Barnabé de Júpiter, que é o maioral dos deuses, e Paulo, que era quem falava, de Mercúrio, porque era quem tinha a palavra, e Mercúrio era o deus da palavra, da mensagem, por assim dizer. Paulo impediu que eles oferecessem sacrifícios, falando sobre o Deus verdadeiro. Explicou, olha, nós não somos deuses, há um Deus verdadeiro. E Paulo explicou isso para eles e impediu que sacrificassem a eles. Mas judeus procedentes de Antioquia e de Icônio indispuseram a multidão contra os missionários. Eles vieram dessas duas cidades, de Antioquia e de Icônio, chegaram em Listra e começaram a instigar o povo contra os missionários, e o povo então apedrejou Paulo. Pensaram que Paulo estava morto, mas os discípulos se aproximaram e o assistiram, e ele então entrou de novo na cidade e dali ele partiu para Derbe. É onde entra o nosso texto. O texto começa no versículo 21 do capítulo 14, mostrando o que aconteceu em Derbe. O texto diz, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, diz o texto. O relato da primeira viagem missionária em Derbe é muito curto. O texto só diz que eles anunciaram o evangelho naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Mais uma vez, o sucesso inicial. Fizeram muitos discípulos ali e voltaram. Eles voltaram fazendo o mesmo trajeto, como eu já mencionei. Estando aqui em Derbe, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Essas três igrejas. E os presentes que essas igrejas ganharam com essa visita, com esse retorno, é uma visita de retorno, é uma segunda visita. A primeira visita foi para o evangelismo. A segunda visita teve outros objetivos. Eles voltaram para confirmar os discípulos e para estabelecer uma liderança nessas igrejas. E nós vemos então isso nos versículos seguintes. Os dois presentes que eles deram a igrejas, que eram igrejas novas. Não eram igrejas como a nossa. A nossa igreja é uma igreja antiga. Estamos aqui há muitos anos, funcionamos há muitos anos. Há irmãos aqui que são crentes há anos e anos estão aqui. Eu mesmo estou aqui há 25 anos já. Muitos anos. Não é uma igreja nova a nossa, mas aquelas igrejas tinham acabado de nascer. Eram novos convertidos.
igrejas recém-formadas, que precisavam urgentemente desses 2 presentes que eu vou mencionar agora. E são 2 presentes que foram úteis demais para aquelas igrejas, ainda que elas tenham tido dificuldades no futuro, e Paulo teve que escrever novamente a elas, como aprendemos na carta aos Gálatas, mas foram presentes muito úteis naquelas igrejas, naqueles momentos. E são presentes úteis para nós hoje também. É importante que a nossa igreja conviva, tenha, desfrute desses 2 presentes, que o Senhor conceda esses 2 presentes à nossa igreja sempre, permanentemente. Quais são os 2 presentes? O primeiro presente está nos versículos 21 e 22. Nós precisamos desse presente em nossa igreja. Tem que ser um presente contínuo. Temos que recebê-lo todos os dias, em nossas reuniões, em nosso convívio, em nossa história, no nosso dia a dia. E o primeiro presente se chama encorajamento. Vejam, é um santo encorajamento. A nossa igreja precisa desse presente, o presente do santo encorajamento. E esse presente vocês podem perceber no versículo 21 e no versículo 22. É o primeiro presente. Veja o que o texto diz. O texto diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, e aí vem. Vejam o que diz. Primeiro, fortalecendo a alma dos discípulos. O que significa isso? Fortalecer a alma dos discípulos. Muito provavelmente, essa expressão fortalecer a alma dos discípulos significa conceder a eles uma instrução ainda mais profunda. Tentar consolidar neles o que eles já tinham aprendido. Tentar fazer com que aquilo que eles tinham ouvido fosse mais enfatizado na mente deles, no coração deles. Esse seria o sentido de fortalecer. Eles já tinham construído as paredes ali da fé, mas eles já tinham adquirido o conhecimento de doutrinas elementares ali acerca da salvação, mas era necessário um fortalecimento disso. Era necessário que colunas fossem construídas mais fortes ali. Era necessário que alguns reforços fossem feitos no coração daqueles discípulos, para que eles abraçassem a fé, tivessem um apego à fé mais firme. Era fundamental isso. E eles fizeram isso então. Eles realizaram um trabalho didático, um trabalho acadêmico. As igrejas precisam disso. As igrejas precisam desse fortalecimento. O fortalecimento nas doutrinas fundamentais do cristianismo. As igrejas precisam dessas coisas. Infelizmente, nós temos olhado ao nosso redor e temos visto as diversas igrejas que conhecemos, muitas vezes, seguindo por caminhos que não significam nada. São invenções, são bobagens, são coisas que não fortalecem o coração de ninguém. Quando nós olhamos para um texto como esse e olhamos para uma expressão assim, fortalecendo a alma dos discípulos, nós conseguimos perceber a partir daquilo que os apóstolos faziam, a partir daquilo que os homens de Deus do passado faziam, o que isso significa. Eles se aproximaram daqueles discípulos e disseram: lembrem-se do que vocês aprenderam, não esqueçam essas coisas. Nós queremos fortalecer essas verdades no coração de vocês. Queremos consolidá-las no coração de vocês. Queremos repeti-las para que a alma de vocês seja fortalecida por meio delas. E dessa forma, vocês não se afastem dessa verdade. É isso que nós queremos fazer. O texto diz que eles fortaleceram a alma dos discípulos, agindo dessa forma numa instrução mais profunda, mais intensa, mais enfatizada. E veja o que vem a seguir, vem um outro verbo. Eles fortaleceram a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. O que nós temos aqui é uma admoestação. A palavra exortar tem esse sentido, dar conselho, admoestar. Eles admoestaram os discípulos recém-convertidos, dizendo a eles: olha, vocês não devem abandonar a fé. Lembrem-se, vocês estão em cidades terríveis.
Vocês estão em cidades em que há uma intensa oposição contra vocês. Vocês acabaram de ver o que fizeram conosco, nós, missionários, portadores dessa mensagem. Vocês viram o que fizeram conosco, as perseguições, os ataques. Tivemos que fugir de todas as cidades pelas quais passamos. Então, notem, vocês não devem desanimar, vocês devem permanecer firmes na fé. E eles fizeram isso. Eles fortaleceram os discípulos e eles os exortaram a permanecerem na verdade. E por último, vem mais um verbinho. Esse encorajamento é um encorajamento tripartido. É um encorajamento que passa pelo fortalecimento, pela exortação, e vejam o final. É interessante o final, vem mais um verbo aí. O texto diz: e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É interessante observar isso. Alguém pode pensar, para ir para o céu eu tenho que passar por tribulação. Então, não basta crer em Cristo, eu tenho que sofrer também, porque crer em Cristo é só parte da coisa. Eu tenho que fazer a minha parte é sofrer, aí eu sofrendo bastante, aí eu vou para o céu. Que bom que eu estou doente, porque eu tenho que sofrer bastante, e sofrendo eu vou para o céu. Que bom que eu estou passando por tantas tribulações financeiras no trabalho e tudo mais, porque é pelas tribulações que eu vou ao céu. Não é nada disso que está sendo ensinado aqui, nada disso. O que esse texto está dizendo é o seguinte: esse texto está dizendo que o caminho até o reino é um caminho que passa por tribulações. O homem salvo, que está seguindo na direção do reino, ele não pode estranhar as tribulações que vêm, porque elas fazem parte do caminho. É assim. Nós podemos observar o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, antes de ser exaltado e entrar no reino, ele passou pela cruz. Nós aprendemos num texto como esse que o caminho para o trono passa pela cruz. E Paulo explicou isso para aqueles discípulos, dizendo a eles: olha, vocês percebem o quanto nós sofremos oposição, isso é normal. Qualquer pessoa que está caminhando na direção do reino passa por tribulações. Não há como evitar isso, não há atalhos. Se vocês são crentes de verdade, não aguardem, não esperem aplausos do mundo, elogios do mundo, a apreciação do mundo, a amizade do mundo, o apoio do mundo. Não aguardem isso, não esperem isso. Porque o caminho para o reino tem esses pedágios, e esses pedágios são os pedágios da tribulação. Você passa por eles, não há como escapar deles, não há desvios, não há atalhos, não há como passar por cima dessas coisas, não tem jeito. O cristianismo que tenta se livrar dessas coisas, acaba se desviando do caminho da verdade. O cristianismo que quer viver numa estrada sem oposição, sem ataques, sem tribulação, é um cristianismo que se torna falso, que ele se desvia da mensagem principal e diz: ainda sou cristão, quando está num outro caminho que não tem nada de cristão. Então Paulo e Barnabé estão dizendo para os discípulos: olha, lembrem-se, não estranhem todas as tribulações que estão advindo sobre vocês. Não estranhem isso, porque o caminho no rumo do reino é assim, é desse jeito. Vocês vão sofrer. Então, o que Paulo e Barnabé dão de presente para aquelas igrejas novas? Em primeiro lugar, eles fornecem, eles concedem àquelas igrejas um encorajamento santo. É a primeira dádiva, é o primeiro presente. Eles fortalecem aqueles irmãos na verdade, eles os exortam para que eles não se desviem, e eles os alertam dizendo: olha, o caminho para o reino é difícil. Vocês estão em cidades terríveis, e essas cidades vão fazer oposição contra vocês. Vocês vão sofrer bastante, mas é assim o caminho do reino. Se os irmãos olharem para o capítulo 13, no versículo 43, vocês veem que um pouquinho desse presente Paulo já tinha dado, Paulo e Barnabé já tinham dado aos crentes de Antioquia. Veja aí o que diz o versículo 43. Diz assim: despedida a sinagoga, isso aconteceu em Antioquia da Pisídia. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, ou seja, abraçaram a mensagem deles e ficaram ao lado deles. E estes, vejam o que diz, falando-lhes, os persuadiam
a perseverar na graça de Deus. É o primeiro presente, é o encorajamento. Paulo e Barnabé já tinham dado um pouquinho desse presente para eles. Depois, no seu retorno, eles, mais uma vez, realçaram essa atividade de encorajamento. Vejam o resultado desse encorajamento no versículo 52. Em Antioquia. Veja o que aconteceu em Antioquia. Os apóstolos tiveram que fugir, foram para Icônio, corridos, fugindo da perseguição, mas veja os discípulos, depois de terem sido encorajados, o que aconteceu com eles. O texto diz assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Qual foi o resultado da admoestação? Qual foi o resultado do encorajamento? Qual foi o resultado do fortalecimento? Qual foi o resultado de mostrar que eles tinham que perseverar apesar das lutas? O resultado foi esse do versículo 52. Eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O que significa isso? Transbordar de alegria. Eles tinham aprendido, tinham sido fortalecidos. Eles sabiam, nós somos salvos. Nós passaremos por dificuldades, mas podemos vibrar de felicidade, porque recebemos o perdão, somos um novo povo, cremos no Messias que haveria de vir, nós cremos nele, recebemos a redenção que há nele, nossos pecados foram perdoados, somos agora novas criaturas, somos o povo de Deus e nós nos alegramos com isso, nosso coração está leve. Nosso coração está leve porque nós conhecemos o caminho de salvação. E o texto fala que eles transbordavam do Espírito Santo. O que significa isso? Com certeza, não é sair rolando pelo chão, rodopiando, gritando, berrando, agindo como um bicho. Não é isso. Em Atos, a pessoa cheia do Espírito Santo age de modo diferente. Vejam o que diz o capítulo 4. Capítulo 4 de Atos mostra qual é o efeito de estar transbordando do Espírito Santo. Vejam o que diz o texto. Atos 4. Atos 4, diz assim, em Atos nós aprendemos o que significa estar cheio do Espírito Santo. Veja Atos 4, 8, o texto diz assim, Pedro perante o Sinédrio, diz assim o texto, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. O que é estar cheio do Espírito Santo no livro de Atos? É ser capacitado para abrir a boca e falar do Evangelho. Isso é estar cheio do Espírito Santo no livro de Atos. Vejam, aqui nós temos o exemplo disso em Pedro. Pedro, quando estava cheio do Espírito Santo, ele abriu os seus lábios, abriu a sua boca e disse, e começou a pregação às autoridades judaicas. Vejam o mesmo fenômeno acontecendo no versículo 31. Veja o que diz Atos 4, 31. Diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aqui é a igreja de Atos, a igreja primitiva. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas vejam, eles não saíram pulando, berrando, gritando, rosnando, nada disso. Vejam, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Qual era o efeito de estar cheio do Espírito Santo? A pregação, a propagação da fé, o testemunho verbal. No livro de Atos é assim que as coisas acontecem. Quando o livro de Atos fala que alguém estava cheio do Espírito Santo, essa pessoa mostra isso não por meio de gargalhadas, de risos, de lágrimas, de um estado de semi-êxtase. Não, nada disso. No livro de Atos, quando alguém está cheio do Espírito Santo, essa pessoa fala. Ela fala do Evangelho para os outros. Ela testemunha da fé para os outros. Esse é o efeito de estar cheio do Espírito Santo no livro de Atos. O texto aqui diz que os apóstolos, eles admoestaram os crentes de Antioquia, fortaleceram os crentes de Antioquia. O resultado qual foi? Os crentes de Antioquia, quando os apóstolos foram embora, eles transbordavam de alegria, vibrando, nós fomos perdoados, somos salvos, e estavam cheios do Espírito Santo, ou seja, eles começaram a testemunhar da fé às pessoas que não conheciam a verdade. Nós precisamos desse presente. Nós precisamos de encorajamento santo. Nós talvez tenhamos vários alvos em nossa igreja. Temos alvos patrimoniais em nossa igreja. Temos alvos administrativos em nossa igreja. Temos alvos organizacionais em nossa igreja. Queremos ampliar departamentos. Queremos preparar melhor nossas estruturas físicas.
queremos atingir alguns alvos financeiros que nós ainda não atingimos. Nós temos alguns objetivos que, para alcançá-los, é necessário que tenhamos uma estabilidade financeira num campo um pouco mais alto, num nível um pouco mais elevado, que nós ainda não conseguimos alcançar, posto que somos uma igreja pequena e de pessoas que não são ricas. Nós temos caminhado, temos buscado essas coisas, temos trabalhado, temos 5 pastores envolvidos no trabalho continuamente, temos diáconos envolvidos no cuidado das coisas o tempo todo também, e temos, pela graça de Deus, alcançado objetivos importantes na nossa jornada aqui nesses 81 anos, e nos tempos presentes temos acelerado bastante as nossas conquistas, mas, uma das coisas de que mais precisamos, e não podemos perder isso de vista, é o santo encorajamento. É o santo encorajamento que consolida a verdade que aprendemos no nosso coração, fortalecendo nossa alma. Nós não podemos comer palha. Precisamos de alimento sólido, doutrinário, para fortalecer a nossa alma nas questões ligadas àquilo que aprendemos. Precisamos de admoestação, a fim de que não ouçamos e não sigamos o canto da sereia do mundo lá fora. Que os nossos jovens não se deixem levar pelo canto da sereia lá fora. Que os casais não se deixem levar pelas atrações do mundo lá fora. Que todos nós tenhamos firmeza na fé, sabendo que o mundo nos convida continuamente para suas práticas, para suas filosofias, para suas ideias, para os seus pecados. Precisamos de admoestação, dizendo: permaneçam firmes na fé. E precisamos lembrar sempre, que a nossa trajetória será marcada por tribulações, porque esse é o caminho do reino. Se nós assimilarmos isso, se recebermos continuamente esse presente, o presente da santa admoestação, nós vamos transbordar de alegria e do Espírito Santo. E com essas coisas no coração, seremos crentes felizes e alegres e testemunharemos com poder acerca da graça que nos salvou. Esse é o primeiro presente. Senhor, dá-nos continuamente a santa admoestação. Senhor, usa-nos uns nas vidas dos outros. Usa-nos continuamente no nosso convívio, na nossa amizade aqui, na nossa comunhão aqui uns com os outros, para que sejamos instrumentos por meio dos quais esse presente chegue aos irmãos queridos. Que eu seja, ó Deus, eu como membro da igreja, que eu seja um veículo disso, que eu seja um veículo do santo encorajamento, que eu tenha uma palavra a dizer ao meu irmão, que o fortaleça, que o exorte, que mostre a ele como é o caminho para o reino. Usa-me nisso, eu quero ser o veículo desse presente fundamental que toda a igreja precisa ter. Ah, quão triste, quão miserável, que grande desgraça experimenta a igreja que não tem esse presente. Que tristeza, que lamento deve sair da boca dos membros de uma igreja que não tem essas coisas. Como devem se lamentar e chorar. Como devem se lamentar aqueles que chegam numa igreja e só vem entretenimento, diversões e shows musicais. Meu Deus. Palha, bobagens, diversões, entretenimento, brincadeiras, piadas, shows de luz. Quanta bobagem. Quão infelizes são essas igrejas. Muitas vezes se orgulham dessas coisas, mas são miseráveis, pobres, cegas e nuas, porque não tem o presente santo do encorajamento que estamos falando aqui, e que é fundamental para qualquer igreja, para a saúde de qualquer igreja. Senhor, dá-nos sempre desse presente maravilhoso, o santo encorajamento. Mas há um segundo presente, e o segundo presente, os irmãos talvez estranhem a palavra, mas se o primeiro presente é o encorajamento santo, o segundo presente é uma custódia honrosa. O que é isso, pastor? Uma custódia honrosa. A igreja que Deus abençoa está sob custódia. Pastor, o que é isso? Custódia é coisa de prisão? Não é isso que eu quero dizer com custódia. Eu quero dizer que a igreja que Deus presenteia,
ele a presenteia também com uma custódia honrosa, ou seja, ele coloca nessa igreja homens que cuidam dela, homens honrados, homens respeitosos e respeitáveis que cuidam dela. Vejam o que diz o texto segundo presente no versículo 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja, nas cidades que falamos, a eleição de presbíteros. Aqui existe um verbo que tem uma tradução um pouco duvidosa, pode significar eleição mesmo, como está aqui, estender a mão para votar. O verbo pode significar estender, levantar a mão para votar, pode significar literalmente isso, ou pode significar simplesmente designar. Eles designaram presbíteros. Mas, olhando para o modo como o livro de Atos funciona, e as igrejas de Atos funcionam, especialmente Atos capítulo 6, tudo indica que o que eles fizeram foi uma eleição. Eles promoveram uma eleição, até porque eles não poderiam indicar ninguém, posto que conheciam muito pouco aquelas pessoas, tinham acabado de conhecer aquelas pessoas. Então promoveram uma eleição, em que os irmãos da igreja levantaram a mão e votaram. E votaram em quem? Para quê? Eles votaram para saber quem na igreja ocuparia o cargo de presbítero. E o que é um presbítero? Presbítero é um ancião. No Novo Testamento, presbítero é uma palavra que em Tito 1 e Atos 20 é uma palavra que é sinônima de bispo. O presbítero é um bispo. O presbítero é um pastor. Essas três palavras, esses três termos são termos intercambiáveis. Eles promoveram então a escolha democrática, congregacional, de pastores, de bispos, de presbíteros, de líderes eclesiásticos naquela igreja. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles queriam que a igreja ficasse debaixo de uma custódia honrosa. Notem, eles poderiam usar a palavra bispos, poderiam usar a palavra pastores. Aqui, Lucas poderia usar essa palavra, mas ele usa a palavra presbítero. Por quê? Porque a palavra presbítero tem a ideia de honorabilidade, de pessoas honrosas, de pessoas dignas de honra, de pessoas com um procedimento honroso, pessoas respeitáveis, pessoas dignas de respeito, pessoas respeitosas, pessoas que respeitam. Eles fizeram isso. Eles promoveram na igreja o estabelecimento de uma liderança integrada por homens, que as pessoas olhavam e diziam: esses homens são homens que nos respeitam. E esses homens, a conduta deles é uma conduta que merece respeito. E colocaram a igreja sob a tutela, sob a custódia de pessoas assim. Foi um presente que aqueles missionários deram àquelas igrejas. Nós vamos dar um presente para vocês. Um segundo presente para vocês. E o segundo presente que vamos dar é esse. Vocês vão ficar sob a custódia de homens respeitáveis e respeitosos. O texto prossegue e o texto diz o seguinte, no versículo 23. Depois de orar com jejuns. Orar com jejuns significa uma oração intensa, em que a pessoa não faz nada, ela só ora, ela nem come. Esses jejuns que há hoje em dia, que a pessoa fala: estou em jejum de Coca-Cola, estou em jejum de doce, estou em jejum de televisão. Isso é bobagem, invenções, tolices, não tem nada disso na Bíblia. O jejum na Bíblia é a abstinência completa de qualquer atividade, a pessoa não faz nada. Inclusive ela nem come. Nem comer ela come. Esse é o jejum ensinado no Antigo Testamento e esse foi o jejum que Jesus fez no deserto. Você não faz nada, você só ora, só. Você não come, você não bebe, você não trabalha, você não estuda, você não faz nada. Você tira um tempo só para oração intensa, diante de algo que é extremamente importante. Eles então oraram com jejuns. Por quê? Porque estavam diante de igrejas que iriam enfrentar dificuldades terríveis e estavam diante de pastores que têm uma santa responsabilidade de cuidar daquelas igrejas novas. O texto prossegue e diz que depois de orarem com jejuns, vejam o que diz o texto: os encomendaram ao Senhor. O que significa isso? Isso significa que eles os deixaram nas mãos de Deus.
Senhor, temos que ir embora. Ah, como queríamos ficar. São igrejas novas, Senhor. São crentes novinhos. E estão no meio de lobos. Esses crentes novinhos estão diante dos pagãos de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. São pagãos terríveis, são assassinos, são mentirosos, atacam os irmãos, atacam os crentes, e eles são crentes novos, Senhor. Nós temos que ir embora, não podemos ficar aqui. Queríamos até ficar para ajudar mais, mas não podemos, temos que ir embora. E eles ficarão aqui. Senhor, nós demos de presente a eles admoestações importantes, santas. Demos de presente a eles uma tutela. Demos de presente a eles uma custódia honrosa. Mas, Senhor, agora, nós estamos colocando esses irmãos nas suas mãos. Nós não podemos cuidar deles o tempo todo. Eles estão aqui, nas suas mãos. Cuida deles. Nós vamos embora. Temos que ir. Cuida deles. Nós colocamos eles sob a custódia dos presbíteros. Mas o que os presbíteros poderão fazer se esses irmãos não estiverem sob a sua custódia? Se o Senhor não cuidar deles. Então nós queremos fortalecer essa custódia. Nós estamos colocando os irmãos nas mãos dos presbíteros, mas também estamos colocando os irmãos nas suas mãos. Uma custódia honrosa. Usa esses presbíteros para cuidar deles. Nós estamos indo embora. E deram esse presente àquelas igrejas. Como é a igreja que Deus presenteia? Ele concede esse presente também. Ele concede uma custódia honrosa, respeitável. Muito triste ver hoje em dia, meu Deus, quanta vergonha, quanto vexame, quantas coisas baixas, quantos procedimentos desonrosos saem dos púlpitos por aí afora. Recentemente eu vi um pastor, é um pastor que é conhecido por suas palhaçadas. Ele é um piadista, é um humorista gospel. E a vida dele é fazer shows em que as pessoas rolam sobre as cadeiras, dando gargalhadas com as piadas que ele faz. É um palhaço gospel, é um bufão, São pessoas que o diabo levanta com o objetivo de emporcalhar o santo nome de pastor. Essa é a grande verdade. O diabo levanta homens assim para emporcalhar o santo nome de pastor, o santo nome de bispo. E essas pessoas não são colocadas lá, são discípulos do diabo que envergonham o evangelho. E esse homem, queridos, estava dando uma palestra para casais. Ele começou a falar sobre a vida íntima dos casais. Irmãos, eu tive que tirar o vídeo, porque ele tratava desses assuntos, sobre a sexualidade, sobre a intimidade santa dos casais, de uma forma tão banal, tão vergonhosa, tão baixa, em meio a tantas piadinhas, que, meu Deus, ele com isso, ele banalizou a santidade, a majestade da vida do casal na sua intimidade. Pastores que não são presbíteroi, não são honrosos, não são respeitosos, não merecem o nosso respeito. Quão triste é a igreja que não ganha o presente dos pastores sérios, respeitosos, respeitáveis, que sabem honrar as pessoas e que inspiram honra nas pessoas. O que temos hoje em dia são bufões terríveis aí fazendo palhaçadas. Quando não temos bufões fazendo palhaçadas, temos estelionatários explorando a boa-fé das pessoas e arrancando o dinheiro delas com fábulas vergonhosas. Meu Deus, quanta miséria no meio evangélico. Feliz é a igreja para a qual Deus olha em sua graça e concede os dois presentes. E concede a elas o presente da admoestação santa, contínua, que protege,
que faz amadurecer, que alimenta, que instrui, que salva. Quão feliz é a igreja que recebe o presente de um presbitério honroso, respeitoso, sério, que realiza o seu trabalho com responsabilidade, com linguagem sadia, com uma postura honrosa. Quão feliz é uma igreja assim. Senhor Deus, dá-nos esses dois presentes. Não permita que essas duas coisas faltem na nossa igreja. Que os departamentos, se for da sua vontade, que eles se desfaçam, se assim o Senhor quiser. Que o nosso patrimônio desabe, se for da sua vontade. Se o Senhor quiser que essas paredes desabem e tirá-las de nós, que assim seja. Se o Senhor quiser remover a nossa estrutura e tivermos que nos reunir nas ruas ou nas praças, que assim seja. Caminharemos assim. Na história do seu povo, tivemos momentos assim, seguiremos em frente. Mas, Senhor, suplicamos, imploramos, pedimos humildemente, não nos deixe faltar a santa admoestação e a custódia honrosa. Não permita que isso falte na nossa pequena igreja aqui, ao longo da sua existência. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado pelos presentes maravilhosos que o Senhor concede ao seu povo, por sua graça sem fim. Queremos pedir que esses dois presentes, a santa admoestação, a custódia honrosa, que essas coisas estejam sempre presentes em nossa igreja. Que tudo mais nos falte, se o Senhor assim quiser. Mas não permita que essas duas coisas faltem para nós. Obrigado pelos 81 anos da Igreja Batista Redenção. E faça, ó Deus, com que pelos próximos 81 anos, esses dois presentes estejam sempre diante de nós, procedentes das suas mãos santas. Em nome de Jesus pedimos. Amém.